O que o brincar representa hoje para a humanidade? Assim, como é que você tem enxergado que a gente tem caminhado, né, em relação ao brincar atualmente? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que o campo da ludicidade e aí do brincar vem se ampliando, assim, as discussões vêm cada vez mais ocupando espaços dentro da educação, sobretudo, mas na psicologia também, na sociologia. Uma coisa é a experiência lúdica, que é o fenômeno investigativo da criança diante das coisas e diante dos outros. Essa experiência lúdica, ela acontece de forma impremeditada, a partir de uma improvisação. Eu vou avançando no mundo, eu vou construindo coisas, então eu invento personagens, eu pego um objeto e transformo ele num carrinho, numa casa, eu parto muitas vezes de coisas inesperadas que vão se desdobrando e surgem daí cenários e roteiros na brincadeira muito assim incalculáveis, que ninguém poderia prever. Essa experiência impremeditada que a gente vai observando as crianças fazerem desde muito cedo. No início a exploração de objeto, derruba, junta, vê o barulho, desmonta, monta, esconde, acha, e depois vai se tornando algo mais elaborado. E cenários sofisticados surgem, como, por exemplo, crianças brincando de ser professora, crianças brincando de ser um artista, ou, né, elas emulam muito, né, imitam as situações de vida delas no jogo, na brincadeira, na experiência lúdica, e ali surge uma coisa nova. Que não é só imitação, daí, porque é produção o tempo todo de experiências que fortalecem as referências culturais, porque ela está aprendendo e está exercitando aquilo que está vendo acontecer, né? Então, tem um espaço aí para uma certa reprodução de parâmetros culturais, porque a criança vai repetir o que o adulto faz, mas também para inovação, transformação dos, digamos, referenciais morais e tudo mais, porque por isso uma geração é sempre diferente da outra. A gente não pode esperar que os jovens que estão vindo vão ser a cópia do que somos, porque desde muito cedo, na brincadeira, ao experimentar os referenciais adultos, eles transformam isso na experiência. Porque ali, se eu tô com uma boneca no colo, nem é um bebê de verdade, eu tô brincando, é uma casinha de miniatura, então eu começo a construir coisas muito diferentes do que os adultos fazem. E vou descobrindo possibilidades. O lugar da autoria, né? São autores. Autores, perfeito. As crianças têm uma condição original, assim, sabe? De empreender a sua própria história. Então, uma mãe nunca vai ser igual a outra, né? Um pai nunca vai ser igual ao outro, mesmo que eles tenham imitado os seus pais nas brincadeiras. Então, essa é a experiência lúdica. Certo. Né? Que ela está viva e ela independe dos nossos projetos. Claro que, se nós temos espaço na escola, tempo na escola, para que a experiência lúdica floresça, felizes essas crianças e quanto desenvolvimento social, afetivo, emocional vai acontecer se a escola permite que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer que independe dos nossos projetos é que isso é um fenômeno que nos antecede e nos ultrapassa. E eu considero isso como uma característica humana, que também está na natureza até certo ponto, que tem a ver com necessidades muito básicas, assim, de enfrentamento do espaço, do tempo e das coisas e dos outros. Então, vai acontecer. Pra gente ser, pra gente estar, a gente brinca. Vive experiências lúdicas. Isso vai acontecer. Agora, se vai acontecer de uma forma bacana, com condições ou não, aí depende de cada contexto, obviamente. E o outro contexto que se refere ao brincar é o contexto da brincadeira planejada, da brincadeira estruturada, que tem um viés pedagógico muitas vezes e que é importantíssimo. E isso é algo daí mais recente na cultura humana, que é esse repositório imenso de brincadeiras tradicionais que a gente vem herdando de geração para geração e que formam uma riqueza, porque desenvolvem habilidades, porque desenvolvem o controle da criança diante de situações de ansiedade. Bom, tem uma série de benefícios que essas brincadeiras nos trazem e que essas brincadeiras chegam para as crianças através das próprias crianças maiores. Só que cada vez menos isso está acontecendo. Na medida em que a criança está ficando na tela, no computador, no celular, na televisão, e também está muito tempo na escola, esse caldo cultural transmitido de uma geração de crianças para outra, ele depende do adulto agora. Sim. Cada vez mais. Então, é papel dos pais e dos profissionais da educação dar conta também disso, que legar às novas gerações esse universo fantástico de brincadeiras mais pedagógicas, no sentido de que elas têm estrutura, elas têm regra, e elas não têm regras à toa, as regras funcionam para ensinar habilidades, e a criança quer justamente testar isso, se ela consegue. Né? E é uma forma de imersão também, e gerar pertencimento social. Quando a criança consegue fazer a brincadeira, participar daquilo, ela também se inclui melhor naquele contexto. Então são duas formas de enxergar o brincar.
Certo. Uma livre da Uhum. experiência lúdica, que eu acho que é inevitável, que flui de uma pulsão incontrolável, e quando a gente quer controlar, a gente se arrebenta, porque isso não tem controle, isso precisa sair. Por que arrebenta? Porque arrebenta a criança ou arrebenta a gente. Uhum. É o que o professor sociólogo Manuel Sarmento sempre fala. A criança chega na escola e quer entrar pela porta, mas a gente quer que o estudante entre pela porta. Uhum. E a gente dá boas-vindas ao estudante e esquece da criança. E não deixa a criança entrar, porque a gente quer o estudante. Quem é o estudante? É aquele que se comporta, O aquele bom que aluno, escuta, né? Aquele que aprende. Aham. A gente só quer esse, que é o estudante, né? Uhum. E esquece da criança. E o que a criança faz? Ela dá a volta escondida, pula a janela e apronta um monte sem que a gente veja. Ou às vezes, quando a gente viu e descobriu, já é tarde, né? Porque tá um caos, assim, o próprio comportamento da criança e tudo. Então a gente precisa abrir a porta para o estudante e para a criança junto o tempo todo, e vai ter que lidar com a criança, que é essa criança do fenômeno lúdico, da experiência livre, né? E aí o estudante é aquele também que aprende as estruturas, as regras e as brincadeiras tradicionais, por exemplo, requerem também um perfil de estudante, de alguém que se dispõe a ouvir o outro e aprender com o outro, né?